Já presenciou alguma situação em que você mesmo ou alguma outra pessoa disse que a obra deu errado e que a culpa era do pedreiro? Veja só, o pedreiro na verdade não é de fato o problema. E o que eu vou mencionar aqui nesse vídeo vai mudar totalmente a forma como você enxerga a construção. Eu me chamo Vitor, sou arquiteto e aqui no Arquiponto eu falo sobre arquitetura e construção do jeito que acontece na vida real. A obra informal, aquela que não é orientada por arquitetos e ou engenheiros e que também não tem a figura do projeto para guiar, é uma realidade que acontece em todo o cenário brasileiro. Você vai encontrar isso de norte a sul e, infelizmente, é uma prática muito comum no Brasil. Tanto que eu não gosto de utilizar essa expressão, mas tem muita gente que diz que é da cultura brasileira fazer as coisas sem projeto. Não acho que deveria ser dessa forma, porém compreendo que é sim uma realidade para muitos casos de pessoas que fazem e lidam com construção. Quando surge esses cenários de obra informal, é muito corriqueiro que, como já foi mencionado em vídeos anteriores, aconteçam mudanças no decorrer da obra por conta de decisões que têm que ser tomadas com a obra andando, sendo que já poderiam ter sido pensadas, decididas e mudadas e ter realizado mudanças em um momento prévio, com uma espécie de planejamento que não aconteceu. Ou seja, não acontece o planejamento, não existe o projeto, não existe o pensamento a respeito do que pode vir a surgir, e a partir de então, vai para o canteiro de obra e aí começa. Muda isso, muda aquilo. É muito do improviso. E junto com o improviso, que é proveniente da falta de projeto, vai surgir também outras questões que a não utilização do projeto vai acarretar na sua obra. Por exemplo, vai ter uma falta de atenção nos detalhes, coisas menores que às vezes o pedreiro chega, você pede para que o próprio pedreiro faça a divisão dos cômodos, pense no todo, ele vai pensar, só que ele às vezes não consegue pensar tão na frente, ele não foi ensinado a seguir esse caminho de já planejar cenários futuros para quem vai utilizar aquilo. Então acaba que ele não se atenta a pequenos detalhes de acabamentos, ele vai deixando para depois, e nisso de ir deixando para depois, às vezes não vai ficando tão legal. Vou seguir com exemplo aqui com as partes de pontos de tomadas, pontos de interruptores, pontos de torneiras, que é a parte elétrica e a parte hidráulica. Vamos lá, você chega, solicita um pedreiro que ele faça, eu queria uma casa assim, 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 eu sei que você já é um cara experiente, eu sei que você vai fazer uma boa divisão. E ele vai lá, ele pensa, ele faz uma plantinha, um esboçozinho do jeito dele, ele apresenta, você aceita e segue a obra. Ou seja, já fez uma espécie de divisão dos cômodos, de como as coisas se posicionam, e segue a obra dessa forma. Ele começa pensando só e exclusivamente nisso, começa aí seguindo, e de repente chega-se na etapa que vai ser necessário colocar as caixinhas da parte da elétrica. Vai ser necessário colocar os pontos de tomada, os pontos de interruptor, e quando chega nesse momento ele começa a perceber que, de acordo com aquela divisão, tal caixinha agora vai ter que ficar aqui, porque não tem outra forma de ser feita. Ou seja, ele deixou para resolver depois e no depois já algumas coisas foram impossibilitadas. Então, em situações como essa, às vezes uma coisa já começa a conflitar com a outra. Nessa situação também, ele às vezes vai para o que ele acredita ser um padrão, o que ele acredita ser o certo na visão dele, e por muitas vezes você vai ficar refém do repertório do pedreiro. Ou seja, o pedreiro, se ele conhece muito, se ele já vivenciou bastante, se ele já fez muito daquilo, ele vai lhe trazer boas soluções. Se não é o caso, ele também não vai lhe trazer tão boas ideias, ele não vai lhe trazer boas propostas. E pode acontecer de ambientes terem poucas tomadas, ambiente ter tomadas que não são de fácil acesso, tomadas que quando você for ver a colocar a mobília, for colocar os móveis tudo certinho onde você quer que fique, elas fiquem escondidas. Já aconteceu, por exemplo, um caso muito comum. Pessoas fazem a divisão dos ambientes, fazem a mobília e quando encontram a melhor posição de layout, eu quero que meu quarto fique dessa forma, eu quero que a cama fique aqui, guarda-roupa fique aqui, móvel de cabeceira aqui, escrivaninha ali. Quando você faz do jeito que você acredita ser melhor, as tomadas não correspondem. Fica uma tomada atrás da cama, que você não tem acesso, aí tem que você já puxar um pouco a cama, tentar puxar uma extensão, às vezes uma tomada atrás do guarda-roupa, que você tem que, não vai lhe permitir encostar o guarda-roupa na parede, porque você vai ter que puxar uma outra extensão, ou
perder a utilização daquela tomada. E então, assim, situações como essa vão causando frustração. Frustração que às vezes você não vai perceber nem na obra, você somente vai perceber quando você estiver utilizando o espaço já com ele totalmente pronto. Então, assim, são situações como essa que a falta de projeto vai deixar em evidência o quão frustrante é aquela situação que você fez. E aí a culpa não está na figura do pedreiro que não pensou nisso, até porque ele não teve a formação para pensar em todas as questões, em todas as minúcias, em todos os detalhes. Ele é um executor. Então a culpa, na verdade, em uma situação como essa, ela vai estar na falta de projeto, na falta do planejamento. Então, assim, você querer uma precisão muito grande nos detalhes, em cima de uma pessoa que é acostumada a lidar com o improviso e que não teve um estudo específico para isso, é uma forma de você criar uma grande expectativa que vai ter uma baixa chance de acontecer. Ou seja, é como se fosse um caminho para uma frustração quase que certa. Outra coisa que é muito comum também é as pessoas começarem a sobrecarregar essa mão de obra com várias questões que às vezes nem são questões para o momento, mas que as pessoas chegam assim e despejam tudo em cima da mão de obra. Chega no pedreiro e fala: ei, você vai começar tal dia, tal, se alinha lá, tudo certinho e começa. E quantos materiais? Quanto eu vou comprar de tijolo? Quanto que eu vou comprar de cimento agora no começo? Quanto que eu vou comprar de terra? Como que eu vou fazer tal coisa? Como que eu vou fazer tal outra situação? Ou seja, começa a sobrecarregar o pedreiro e acaba que o pedreiro se vê ali tendo que responder um monte de coisa e a chance de ele responder algo que não corresponde à realidade vai se tornando cada vez maior. E acaba que a quantidade de material que às vezes ele solicitou a você não dá, que ele não conseguiu fazer um bom cálculo, às vezes porque ele não teve tempo de pensar e de fazer uma boa resolução do cálculo, às vezes porque ele não domina bem o cálculo daquilo que você está solicitando a ele. Olha, você acha que vai necessitar de quantos tijolos aqui? Ele fala uma quantidade, aí você pede a quantidade que ele falou, chega a quantidade na obra, começa a se atualizar e não dá. Aí você começa a se frustrar com o pedreiro. Cuidado com essa frustração, porque às vezes você pode estar querendo demais em cima de uma mão de obra que, volto a dizer aqui, ela tem que se preocupar com a execução. Essas questões de planejamento, talvez você não deva querer jogar tudo em cima dela e não deva querer que ela tenha uma boa exatidão naquilo que ela te passou. Tudo bem, existem profissionais e profissionais, tem muita gente experiente, muita gente boa de verdade que vai conseguir. Só que isso, a cada dia que passa, está ficando mais escasso, a mão de obra está cada vez menor, muita gente está desistindo do cenário da construção e é necessário cuidado. Cuidado para você não criar essa expectativa nesse profissional. Há também as situações de retrabalho e há também as situações de falta de planejamento de obra, onde às vezes você começa a querer pedir um monte de coisa já para ir deixar guardando, já para ir deixar lá para quando o cara precisar, para não deixar faltar material, para que a obra não pare de forma alguma. E aí, de repente, você fica às vezes sem espaço para guardar o próprio material que você comprou. Você começa a querer que o cara utilize das coisas para não começar a perder. Começa a surgir um clima de chuva. Você começa a se desesperar, vou danificar o material, começa a utilizar. De repente, você está mudando a ordem dos acontecimentos da obra por uma questão, sei lá, às vezes climática, às vezes para não perder o material, às vezes você está com um problema que está assumindo algumas coisas, você quer que ele utilize logo. Então, quando você não tem essa espécie de planejamento, aí é que, que os improvisos vão surgindo cada vez mais, que outras decisões que não deveriam ser tomadas agora começam a ser tomadas, e de repente você se vê em uma situação sem controle que você está cada dia que passa mais frustrado. E assim, qual é a situação em que o pedreiro vai entrar com destaque, em que ele vai se tornar, ele vai deixar de ser essa figura que lhe causa muita frustração e que vai passar a ser um grande aliado que vai sim conseguir executar tudo de uma boa forma, causando a menor dor de cabeça a você, na condição em que ele tem uma direção, em que tem alguém dando o suporte a ele, mostrando para ele em que momento ele deve fazer tal coisa, em que momento ele deve seguir para aquele caminho, como é que ele deve fazer determinadas coisas. Ou seja, é você tirar do pedreiro essa possibilidade dele ficar improvisando. É você dar para ele ferramentas e condições para que ele somente execute aquilo que ele está proposto a fazer. Em situações como essa, o pedreiro passa de ser uma figura que pode chegar a te causar muita frustração, a ser um grande aliado que não vai te causar dores de cabeça, ou se vier a causar, vai ser por
muitas vezes com coisas muito pequenas e muito raras. Então, já finalizando, para que você não venha a ter muitas frustrações na sua obra e para que você não queira culpar demais o pedreiro por coisas que às vezes não é culpa dele, dê condições para que ele consiga somente focar no que ele deve, no que ele é bom, na parte da execução. Tire do pedreiro esse fardo de ter que planejar, ter que decidir, ter que improvisar já na obra acontecendo. É em situações como essa em que a figura dos arquitetos e ou engenheiros vão ser muito pertinentes, porque são eles que farão o planejamento adequado da coisa e, a partir de então, irão passar para o pedreiro para que ele não precise ter que se preocupar com essas questões do tipo e que ele consiga executar tudo de uma forma melhor. Sendo assim, comece pelo planejamento. E se você está construindo ou reformando, você já passou por esse processo, deixa aqui nos comentários o que é que você acha desse tipo de situação. Você que é pedreiro já passou por uma situação dessa do tipo em que você teve que decidir muitas coisas durante a obra, que despejaram muita coisa em cima de você para você ter que resolver, e acabou que você passou alguma informação equivocada que não deu exatamente certo, e os donos da obra te criticaram por você não ter tido essa exatidão toda, e você, dono de obra, você cliente, você já teve alguma situação em que você quis que o pedreiro resolvesse as coisas, que ele tentou e que não saiu tão da forma como ele falou que deveria acontecer, que você, por exemplo, teve que se estressar com compra maior de materiais ou algo do tipo? Deixa essa situação que você já vivenciou aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e faça esse comentário, vamos ver o que é que você já vivenciou aí nesse cenário de construção.